falando sobre crítica. E em alguns ditos que encontramos no Talmud, e particularmente críticas, aqui a gente pressupõe que tem que ser uma crítica construtiva, uma crítica feita de boa vontade para o bem do criticado, daquele que escuta, visando o seu bem e não pelo prazer de criticar ou para se prevalecer sobre o outro. Não? Estamos falando aqui de um tipo de crítica benéfica ou com um objetivo digno, aquilo que se chama de crítica construtiva, e de certa forma isso está relacionado até com uma mitzvah, uma obrigação que temos na Torá, de ocheach tochiach et amitecha, de repreender o próximo. Se a gente vê o outro, o nosso semelhante, fazendo alguma coisa errada, então a gente não deve se omitir, dizer, bom, problema dele, o que eu tenho a ver com isso? Ou até delicadamente falando, eu não quero interferir na vida do outro, não posso me meter. Então, é sabida e conhecida a postura da Torá que todos nós somos avalistas uns dos outros, todos nós somos fiadores uns dos outros. Existe uma responsabilidade social, nós temos responsabilidade também sobre o que o outro faz. E, particularmente, Am Israel, no povo de Israel, todos nós estamos interligados. Por isso, aquele erro cometido pelo outro tem a ver conosco. Isso nos afeta também. E nós temos a obrigação, né, de repreender ou de criticar, é claro que de forma construtiva, etc. Mas sobre essa crítica, o Talmud nos diz em Baba Metzia 107b, Keshot atzmecha tchila ve'achar kach keshot acherim. Primeiro, enfeite-se a você, você deve embelezar a si próprio para depois querer enfeitar o outro. Né? Então aqui o Talmud nos alerta sobre... Aqui não basta mesmo que a crítica seja feita de forma objetiva. E talvez aquilo que a pessoa está chamando a atenção, observando, procede, é correto. Mas aqui vem a pergunta, será que você tem moral para dizer isso? Será que você está habilitado a dizer isso? Será que você é um exemplo vivo da boa conduta? Será que você é um modelo da conduta certa? Porque se não for, quem é você para dizer? Essa crítica não vai ser bem aceita. Né? Para que as tuas palavras surtam efeito, penetrem no coração da pessoa, etc., você tem que ter moral para dizer isso. Por isso, não adianta você querer criticar a pessoa por uma falha que ela realiza, se você faz a mesma falha, ou falhas piores ou diferentes, mas você. Então, por isso se fala, quem tem moral de querer enfeitar o outro, na linguagem assim, na expressão talmúdica, primeiro, aquele que enfeitou a si próprio. Se você está limpo, né? Se você está da forma ideal, daí você vai ter a moral de querer ou para ir repreender, criticar ou enfeitar o outro. Da mesma forma, encontramos um Talmud em Arachim 16b, que essa era a questão, esse era o problema, que às vezes as pessoas vinham com uma crítica, mesmo que talvez a crítica procedia, ou mesmo que aquela observação era correta, mas se a pessoa, o portador dessa crítica, aquele que trouxe aquela observação, se ele próprio era comprometido nos seus atos, então diziam para ele, imamarlo, quando ele um vinha criticar o outro e dizia, tol kisem beishinecha, tem um fiapo, tem um pedacinho aqui que ficou entre os teus dentes, né? Ele dizia, morlo tol korami beinenecha, tire a viga que está na frente dos teus olhos. Quer dizer, você vem me observar que eu tenho algum fiapozinho aqui entre os dentes, você tem como uma viga inteira na frente dos teus olhos. Então, como nós dissemos, para poder fazer a crítica de forma que ela seja aceita, é necessário que aquele que faz a observação e que leva a crítica, ele próprio esteja íntegro, e porque caso contrário
não vai ter moral para dizer isso, vai surtir até talvez efeito contrário.